Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Nós vamos começar esse 14º estudo, onde nós estamos falando, trilhando, desde os 10º capítulo em diante, nós estamos falando da Igreja Una, Santa, a Igreja Santa. Desses 40 motivos para permanecermos firmes na Igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica, desse tema proposto para nós hoje, reconhece a santidade de milhares de santos e santas. Mais uma vez, reconhece a santidade de milhares de santos e santas. Você sabe quais são os principais santos da igreja? Você tem santo de devoção? Sabe qual é o santo que a igreja celebra no dia do seu nascimento? Irmãos, a palavra em 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 16. Sedes santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro, ele fala, ele nos traz a frase do Antigo Testamento em Levíticos para que nós sejamos santos. Nós, na busca dessa santidade, nós vemos tantos santos, tantos irmãos, infelizmente, que não conhecem realmente o que é a fé católica, falando dos santos, no que somente Deus é santo. Sim, somente Deus é santo, mas nós já estudamos que nós participamos da sua santidade como corpo místico de Cristo. Amém? Reconhece a santidade de milhares de santos. Se passarmos os olhos sobre os 2000 anos da igreja, do cristianismo, vamos encontrar milhares de exemplos belíssimos de santidade. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 828, que a Igreja Católica, ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes, viveram a fidelidade e a graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que nela está e ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e santas foram sempre fonte de origem da renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja. A santidade é a fonte secreta, é o padrão inefável da sua atividade apostólica, do seu dinamismo missionário. Para beatificar e depois canonizar, alguém em igreja tem um processo conduzido pelas cartas do dicastério dos santos, avaliam suas características principais, exemplares e intercessão. Irmãos, nós vemos esse tema vai falar que reconhece a santidade. Se nós voltarmos lá na patrística, nós voltarmos lá no Atos dos Apóstolos, nós já vamos ver Santo Estevão como o primeiro mártir. Nós já vamos ter João Batista, que foi decapitado. Nós vamos ver Pedro e Paulo, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos ver Paulo foi decapitado. Se nós vermos Tiago, ele vai morrer já na igreja primitiva. Nós vemos tantos os santos, que foram mortos, pela igreja. Se nós pegarmos a própria Bíblia, ela vai falar para nós que tem irmãos, que foram cerrados ao meio. A tradição diz que é Isaías que foi cerrado ao meio em proclamar a palavra de Deus. Então nós vemos esses santos e santas, Mas o que é ser santo e santa, É participar desse corpo místico de Cristo, em participação com Cristo, a santidade dele. É por meio dele e para ele que vamos buscar a santidade, por amor a ele. Nós vemos essa busca da santidade, e o que me chamou a atenção, que me veio lembrança, desses primeiros cristãos, Santo Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia, entre tantos, Santo Agostinho, que nós temos como santos, Aqui nós temos São Basílio, Santa Ângela, muitos, muitos santos. E
Os santos da igreja são modelos para a nossa vida cristã. Eles são modelos, eles que nos indicam a Jesus. Irmão, ser santo, nós vemos muitos falar assim, você viu? Eu vou usar uma linguagem aqui, né? Você viu aquele irmão, você viu aquele que prega, você viu aquele que canta, você viu aquele que... Mas o que ele está fazendo? Você admira uma pessoa porque ele está fazendo em nome de Cristo, ele está fazendo para Cristo. É a mesma coisa, irmãos. Nós olhamos os santos como um espelho na busca da santidade, das virtudes que ele vive. Nós buscamos olhar assim como um espelho. Nossa, nós temos que ver. Paulo, ele fala, viva como eu vivo. Vocês estão vivendo como Cristo viveu. Então, Paulo, ele já nos traz que nós devemos viver como ele. Por quê? Vivendo como ele, nós vivemos o que Cristo viveu, porque ele está vivendo o que Cristo viveu. E esses são os santos. Nós vamos viver o que eles viveram, em busca da santidade, em busca de Jesus. Eles são santos porque eles buscaram a Jesus, eles buscaram ser santos como Jesus, como ele mesmo nos deu, né? Jesus, ele não ia deixar um mandamento para nós se nós não conseguirmos fazer. Ele pede para que nós sejamos santos. Então ele pede algo que é possível a nós. Os santos da igreja são modelos de vida cristã. A testemunho da santidade dos fiéis são chamados, eles não apenas nos inspiram, mas também intercedem junto ao Pai por nós. A santidade é a união plena com Deus. Então, irmãos, aqui a santidade é uma união plena com Deus. É uma união plena com esse corpo místico de Cristo. Conforme a sua vontade, Jesus nos ensina, sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5,48. Nós vemos aqui, lemos a bem-aventurança, onde bem-aventurados aqueles que choram. Então, esses santos viveram as bem-aventuranças, viveram esse chamado de Jesus. A igreja ensina que todos os batizados são chamados à santidade, conforme o Concílio Vaticano II em sua encíclica Lumen Gentium. Todos os fiéis de qualquer estado, presta atenção no que eu quero trazer aqui para nós. A Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II nos traz, todo fiel de qualquer estado, condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Lumen Gentium, capítulo 40. Por que, irmãos, eu falei assim, prestar atenção, né? Porque, irmãos, dependente da sua condição, independente do seu estado, dependente do que você tem passado, você é chamado à santidade. Independente do que você fez, né, lá atrás, você é chamado. Você não tem como falar assim, não, isso não é para mim, a santidade não é para mim. Os santos estão aí para nos mostrar quantos, né? Santo Agostinho, o mais conhecido, era pecador, mas ele reconheceu que era pecador, se arrependeu, confessou os seus pecados e buscou a vida de santidade. Nós vemos tantos outros que se confessavam diariamente, se confessavam a cada 2 dias. Esses buscam a santidade diariamente. Então, independente da condição que você está, irmão, independente do que você está passando, você é chamado a viver uma vida de santidade. Os santos não são aqueles Os santos são aqueles que por meio da graça de Deus alcançaram a plenitude e agora vivem na sua glória celeste. Primeiro ponto, né? Você quer viver essa glória celeste? Então nós temos que buscar a santidade. A carta em Hebreus fala que sem santidade não veremos a Deus. Então, se você quer realmente ver a Deus, amar a Deus, você tem que buscar a santidade, com a qual não veremos sem a santidade. Os santos são aqueles que por meio da graça de Deus, então nós só vamos ser santos pela graça de Deus e que alcança essa plenitude. Os santos são homens e mulheres que em diferentes épocas e condições de vida responderam heroicamente a esse chamado de Deus entre tantos, né? Nós vemos aqui, são milhares e milhares, né? São mais de 30 mil santos na Igreja Católica, e eles responderam a esse chamado. E você vai responder esse chamado de busca da santidade? Nós vemos o que é um mártir, né? Que deu a vida por Cristo, como São Pedro, São Inácio, Santo Inácio de Antioquia, Santa Perpétua, Santa Felicidade, né? Esses, né, morreram dando a vida. Mas também tem os doutores da igreja que contribuíram para o aprofundamento da fé,
como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila. Tem os santos fundadores que criaram ordens religiosas, São Bento, São Francisco, São Domingos de Gusmão. Temos os santos místicos que recebem revelações e dons extraordinários, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, Santa Faustina Kowalska, São Padre Pio. Temos santos leigos que viveram a santidade no mundo, como São Luís Martim, pai de Santa Teresinha e da sua filha Beata Chiara. Nós vemos, hoje nós vemos Carlos Acuti, leigos. Nós podemos viver a santidade. Como que funciona a canonização dos santos? Como que funciona isso? A igreja reconhece a santidade de algumas pessoas através do processo de canonização. Esse processo tem 4 etapas. Servo de Deus, nós temos vários servos de Deus. Padre Léo é um servo de Deus que deu início à investigação sobre a sua vida e suas virtudes. Então a igreja ela faz um estudo sobre a vida do santo, do padre, do leigo e das suas virtudes, como que ele vivia. Depois, ele é venerável, reconhecimento das virtudes heróicas. Então depois ele passa para um novo estudo e ele é venerável, ele já pode ser venerado, reconhecido pelas suas virtudes da sua vida. Depois nós temos o processo do beato, a beatificação, após a comprovação de um milagre. Então, todas as vezes que a igreja ela comprova, além de muitos estudos, até mesmo estudos de médicos que são ateus, que não acreditam, eles fazem um estudo sobre os milagres que aconteceram. Então, quando acontece um milagre, ele se torna beato. E nós vemos a canonização após o segundo milagre. Então, nós temos esses santos que após o segundo milagre de intercessão, também feito um estudo muito profundo. A igreja não vai canonizar, não vai tornar beato um santo da igreja sem um estudo muito profundo das suas virtudes e da investigação da sua vida. O santo no magistério e na tradição, a igreja sempre venerou o santo. Santo Agostinho ensina. Nós vamos voltar lá no ano 400. Já tem a veneração de Santo Agostinho falando. Os mártires são intercessores. Sigamos seus exemplos e sejamos dignos de sua companhia. Olha que lindo. Santo Agostinho já está falando dos mártires que intercedem, que são para nós dignos de espelho. A Igreja Católica afirma, alguns fiéis, isto é, proclamam solenemente e praticam heroicamente as virtudes e viveram na felicidade e na graça de Deus. Além disso, a veneração dos santos tem fundamento bíblico, pois já no Antigo Testamento vemos intercessores celestes. Segundo Macabeus 15, do versículo 11 ao 16, no Novo Testamento os santos são apresentados como uma nuvem de testemunhas em Hebreu 12, 1. A imagem dos santos para a vida cristã. Os santos nos ensinam. Olha como é rico para nós. O que os santos nos ensinam? A como viver a virtude cristã na prática. A importância da adoração e a entrega a Deus, que a santidade é possível em qualquer estado da vida. Acabamos de falar, não importa o estado que você esteja, é possível ser santo. Não importa o que você fez, o que você já vamos dizer assim, o que você já aprontou na sua vida, não importa, irmão. A santidade é possível para você. Não importa no estado de vida que você se encontra, a santidade é para você. Como ver as virtudes? Se nós olharmos todos os santos, irmãos, nós olharmos para a vida desses santos, o quão ele ensina sobre as orações, prática de orações, São Padre Pio orando o terço o dia inteiro, pedindo a intercessão com seus dons místicos. Nós vemos a importância da entrega de Deus. Nós vemos tantos santos, São Francisco, nós vemos Frei Galvão, nós vemos com a importância da entrega a Deus na sua vida. Nós temos isso por quê? Porque nós temos espelhos, esses homens santos que nos trazem espelhos, como viver essa santidade e buscar a oração. Quantos irmãos nós vemos
né, em oração. Vou trazer aqui para nós o que me veio ao coração. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela não saiu do convento, não saiu da onde, né, ela era religiosa, e sim, ela foi padroeira dos missionários, porque ela vivia a oração, ela vivia essa intimidade com Deus. Então é um espelho para nós buscarmos a santidade. Paulo, ele não fala para que nós busquemos, né, ser parecidos com ele, viver como ele vive, porque ele vivia essa busca de entrega a Deus, ele vivia essas práticas cristãs, ele vivia a virtude, ele vivia no estado de vida que ele viveu, ele mudou a sua vida, ele mudou aquilo que ele vivia e buscou a santidade. E hoje nós contemplamos ele como santo. Hoje nós veneramos, né? Venerar é olhar e espelhar, falar, nossa, como ele conseguiu uma vida santa, eu também consigo. Os santos são verdadeiros reformadores da igreja, porque eles nos trazem como devemos viver. Não dividimos a igreja, mas vivemos esta reforma em vida de santidade. Os santos da igreja são testemunhos de vida da ação do Espírito Santo na história da salvação. Eles nos inspiram, intercedem por nós e nos mostram que chamados à santidade é possível para todos, como afirmou Santa Teresinha. No coração da igreja sereis o amor. No coração da igreja sereis o amor. Serei a santidade. Irmãos, que nós, independente da posição de vida que nós vivemos, nós possamos voltar a buscar a santidade. Que nós possamos olhar para os santos com veneração, com contemplação, olhando e falando assim, como ele viveu em oração, como ele viveu nessas práticas da vida cristã, nessas virtudes, que nós também possamos voltar e olhar e falar assim, não, também quero ser santo, eu também quero buscar a santidade, independente do estado de vida que você se encontra, que você pode buscar a santidade, assim como eles foram santos. Jesus, ele nos pediu algo que é possível, através da sua graça, através do Espírito Santo, a sermos santos. Que Deus abençoe e você seja cheio do Espírito Santo para ser santo. Deus abençoe.